Olá, saudamos uma vez mais os ouvintes da Igreja Batista em Dom Pedro, ouvintes de outras igrejas. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para o nosso terceiro episódio do IBDP Talk, cujo tema está ligado, está relacionado ao relacionamento entre liderança e membresia, baseado no sermão do nosso pastor João Saraiva Júnior, cujo título é Um Membro Saudável é um Discípulo Humilde. E pensando nesse tema, eu quero aqui ler um versículo que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Creio ser um versículo fundamental, pertinente para a conversa que teremos hoje, que diz o seguinte: obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. E para o nosso bate-papo de hoje, além da presença do pastor, temos aqui estamos com a equipe desfalcada, mas temos aqui o nosso irmão Rodrigo Acioli. E partamos então para as perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta é: como um membro saudável pode desenvolver um coração ensinável em meio a uma sociedade onde as pessoas têm aversão ao conceito de autoridade em razão de abusos cometidos no passado? Pastor João? Eu diria que o principal desafio para nós como discípulos de Jesus é cultivarmos esse coração ensinável, é de fato seguirmos Jesus integralmente. Então, para que eu possa desenvolver, cultivar esta virtude, eu preciso ter a mente de Cristo. Isso significa que eu vou precisar, de fato, aceitar o convite dele, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Isso porque o mundo faz isso, traz este peso sobre a gente, e é nele que nós vamos aprender a mansidão, a humildade, né? Então é fundamentalmente necessário que eu, como um discípulo de Cristo, cultive as disciplinas espirituais, isto é, a palavra, a oração, a comunhão bíblica, que é me relacionar com os meus irmãos, sempre pensando não numa comunhão de coleguismo, de amizades superficiais, mas de um relacionamento onde de fato o Espírito Santo que habita em nós nos dá graça para que a unidade que já foi criada pelo Senhor possa ser preservada através dos nossos relacionamentos saudáveis. Destaco também a disciplina da solitude, a disciplina do jejum, a disciplina de adoração, em outras palavras, eu preciso de fato viver uma vida de intimidade com o Senhor através de uma vida piedosa. Bruno, tem algo a acrescentar? Eu creio que o grande desafio se encontra justamente na dificuldade que todos nós temos de lidar com o nosso próprio coração. E segundo o sermão, né, o estudo de domingo, a gente está falando aqui de discípulos que têm um coração humilde. Um coração humilde, consequentemente, é um coração ensinável. E eu creio que se eu tiver uma visão bíblica, uma visão correta, honesta, verdadeira, em relação a mim mesmo, em relação à minha pecaminosidade, em relação à minha arrogância, né? A minha inclinação natural de querer, desejar, né? Dominar todos e impor, né?
a minha visão de mundo, a maneira como eu quero que as coisas aconteçam, dificilmente eu vou conseguir desenvolver uma relação saudável com a minha liderança. Por quê? Porque, primeiro, eu não estou aberto para ser corrigido, confrontado, ensinado. Eu sempre estou partindo presumindo que eu estou certo em tudo, a todo momento, na minha leitura, na minha interpretação do mundo, dos fatos, das pessoas. Então eu creio que é preciso ir para a cruz, olhar a realidade cruel do sofrimento de Cristo. Ele não sofreu de forma tão cruel por qualquer coisa, senão foi o preço que ele pagou pelo nosso pecado, pelo meu pecado. E ser consciente disso, olhar para essa realidade da cruz, pode me ajudar a começar a ter, a desenvolver um coração humilde e, consequentemente, um coração ensinável. Isso vai ter reflexos na minha relação, e aqui no caso, na minha relação com os meus pastores, com a minha liderança. Bem, eu gostaria também de comentar o seguinte fato. Nós temos um coração ensinável, é uma virtude a ser cultivada por qualquer membro. Embora saibamos que durante eras da sociedade houveram abusos, primeiramente do poder estatal contra pessoas, que gerou movimentos revolucionários em todo o mundo, mas também em alguns casos acontece também na igreja, principalmente igrejas episcopais, a questão de centralizar o poder. Contudo, isso não pode ser o nosso... isso não pode ditar o nosso comportamento. O que deve ditar o nosso comportamento são as Sagradas Escrituras, que nos pedem um coração humilde e, por consequência, um coração ensinável, um coração que está disposto a receber correção, um coração que entende que pode estar errado, que pode haver pecado, que, acima de tudo, reconhece que depende unicamente e exclusivamente da graça de Deus para ter uma vida sã e correta e ter pensamentos sãos e corretos. Então a chave de tudo, como o Bruno falou, olhar para a cruz e ver a graça de Deus e pedir a graça de Deus nas nossas vidas e entender que nós somos pecadores e que só fazemos o bem pela graça de Deus. Eu também creio que vale a pena aqui ressaltar o fato de nós termos um referencial para a nossa vida. Nós vivemos em uma sociedade onde a palavra autoridade, a palavra obediência, a palavra submissão, dá coceira, no ouvido das pessoas. Só ler ou escutar e ler, as pessoas se sentem extremamente incomodadas com isso. Mas nós precisamos lembrar que o nosso referencial não é a sociedade. Nosso referencial é o Senhor, o nosso referencial é Cristo. Nós sabemos que Ele é soberano, Ele instituiu as autoridades e nós devemos nos submeter, nós devemos respeitar. Isso é agradável ao Senhor. Agora, claro, se nós formos nos basear pelo mundo, pela sociedade, e não cuidarmos do coração, é óbvio que nós vamos sofrer uma influência e, consequentemente, isso pode trazer algum tipo de consequência no ser membro de uma igreja, eu gostaria que o pastor pudesse, talvez, nos orientar em relação a essa realidade de mundo e a nossa realidade de igreja, sobre a nossa posição, como nós podemos desenvolver isso. Eu vejo aí como uma questão de identidade, Nós precisamos ter convicção da nossa fé, precisamos de fato entender que somos peregrinos aqui na terra, neste mundo. Nós não deixamos o mundo quando nos tornamos cristãos, quando tivemos a experiência do novo nascimento.
nós continuamos aqui. No entanto, os valores deste mundo, os conceitos, a cultura deste mundo não deve mais ser fator de influência sobre o nosso modo de pensar, sobre o nosso estilo de vida. E é por esta razão que precisamos, como cristãos, congregar. Precisamos nos submeter a uma liderança espiritual que Deus colocou na igreja local, né? Nas igrejas locais. Ele designou pessoas com habilidades espirituais, com dons espirituais, para que estas pessoas treinassem os membros da igreja local. Efésios 4, 11 a 16 destaca bem isso. E é lógico que, como nós trazemos na nossa bagagem alguns traços da cultura do mundo, como por exemplo no caso das igrejas neotestamentárias, o sistema de governo é congregacional. Então é muito comum no nosso meio nós percebermos que tanto da parte de pastores como também de membros, quando se trata da aplicação deste princípio de governo, de imitarmos a democracia. O nosso sistema de governo é teocracia. Deus é quem é o Senhor, né? o controlador da vida da igreja, das nossas vidas particularmente. E quando nós, como igreja, nos reunimos para escolher o pastor, para escolher os diáconos, para escolher as pessoas que vão fazer parte dos ministérios da igreja, devemos fazer isso com o entendimento de que é o Espírito Santo quem vai nos conduzir nessas escolhas. E para isso é importante que eu, como membro da igreja, seja tão piedoso quanto o pastor. Então, ser uma pessoa piedosa não é uma prerrogativa apenas de quem está no ministério, mas de todo membro de uma igreja local. Por isso precisamos, de fato, praticar o que o apóstolo Paulo disse aos Romanos 12, versículo 2, e não imiteis este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Pastor, até que ponto deve-se imitar os líderes? E quando deixa de ser um exemplo de cristão bíblico e torna-se um ato de legalismo? Eu fiz menção no domingo com relação a um dos hábitos ou atitudes que nós precisamos cultivar como membros de uma igreja local, que é seguir o exemplo do líder. Uma das razões porque o Senhor designa homens para a liderança da igreja é exatamente porque nós precisamos de um modelo de carne e sangue. Nós encontramos nas Escrituras exemplos de pessoas que deram essa demonstração. Várias pessoas. Uma delas é o apóstolo Paulo. E foi muito interessante a forma como ele se expressou para os Filipenses do capítulo 3, versículo 17, quando ele disse: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Portanto, um membro de uma igreja saudável vai padronizar a sua vida de acordo com o estilo de vida piedosa que a liderança vai espelhar. Isso é natural, isso acontece dentro de casa também. Os filhos vão seguir o padrão de comportamento dos pais. Agora, essa imitação não deve ser um tipo de imitação em que nós acabamos agindo igual ao mundo. O mundo imita, né? O mundo tem seus ídolos.
Nós não podemos trazer isso para dentro da igreja. Então, essa imitação de culto da personalidade não é bíblico isso. E a gente vê muito no meio evangélico, inclusive até no meio fundamentalista também. Nós criticamos às vezes igrejas que seguem essa linha, igrejas do tipo que põem na placa a foto do pastor com a esposa, mas muitas vezes agimos de uma outra forma, tendo a mesma atitude, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Então, o exemplo que nós devemos seguir, a imitação que devemos, digamos assim, ter de um pastor, não é no que ele faz ou o que ele diz, quanto à sua performance. Mas, e aqui eu quero apresentar as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, nós temos que seguir o exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, eu vou atentar para o caráter, não é a forma de vestir, não é o estilo do pastor que eu vou imitar, mas eu vou imitar o caráter cristão. E o caráter cristão vai fazer com que nós estejamos todos tendo um mesmo padrão. Não é o padrão do pastor fulano de tal, do Beltrano, do Ciclano, mas o padrão de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bruno, tem algo a acrescentar? Eu lembro ainda, citando aqui o discipulado que nós recebemos aqui, da busca pelo equilíbrio, né? A gente via alguns diagramas e tudo, e o que a gente tem percebido é que os extremos que deveriam ser evitados, eles não têm sido evitados. O pastor não pode ser omisso e nem permissivo, mas também ele não pode ser dominador e legalista. E pensando aqui em 1 Pedro 5,3, eu vou ler aqui, a Escritura diz: não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E é muito legal trazer esses textos, o texto que foi lido no início, esse texto agora, porque as pessoas ao redor, né, que não são cristãos, que não fazem parte da igreja, até mesmo as pessoas dentro da igreja, por conta de experiências ruins, né, traumáticas, tendem a ter uma aversão, né, a ideia de viver em comunidade, de fazer parte de uma membresia. Mas as Escrituras mostram claramente que essa relação liderança e membresia é uma via de mão dupla. Por um lado, os membros, os irmãos devem honrar e respeitar os seus pastores, mas também há uma orientação bíblica que mostra que os pastores não devem abusar da autoridade que possuem. Então existem problemas de omissão, de permissividade. O temor, às vezes, aos homens fazem com que evitemos o conflito, evitemos, às vezes, exercer a firmeza que as Escrituras exigem da posição pastoral, mas às vezes amamos demais. Confundimos, na verdade, a orientação bíblica, e aí vamos para outro extremo, o do domínio, o do legalismo. Eu já ouvi, né, estava falando aqui com o pastor e com o Rodrigo, e já ouvi pessoas falando, né, eu prefiro errar para mais, errar por ser excessivo. E muitas vezes as pessoas falam isso e não percebem que errar para mais, né, errar por ser excessivo também é pecado. E também traz sobre a igreja, né, consequências tão graves e tão nocivas quanto o fato de um pastor ser permissivo. E aí isso daqui gera uma nova pergunta que pode nos levar a uma interação, um aprofundamento disso. Pastor, como claro, é um desafio, e o senhor é a melhor pessoa para nos responder isso, mas como ser firme, né,
sem ser legalista, sem ser dominador ou acabar tendo uma atitude de abuso de autoridade, e também como ser firme, né, diante dessa realidade, desses conflitos, as tensões. Então eu gostaríamos de ouvi-lo. É um desafio muito grande, né? Nós precisamos, como pastores, líderes, de estar diuturnamente nos expondo à palavra. Eu percebo que não só os membros das igrejas, mas até mesmo a própria liderança, se não tomarmos cuidado, nós podemos cair no erro de negligenciar essa vida de intimidade com o Senhor. E eu queria compartilhar aqui com vocês um trecho que eu meditei em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que depois da leitura que eu fiz, saltou aos meus olhos este versículo e eu fui meditar. Então é isso que eu tenho que fazer. Quando eu compartilho uma meditação, como agora que eu vou fazer com vocês, eu não estou pregando. Eu sou um homem igual a qualquer outro. O pastor não é um super crente. Ele tem suas limitações, ele tem suas fraquezas. Ele está numa posição de ser uma pessoa identificada como irrepreensível. Agora, o fato da pessoa ser repreensível não quer dizer que ela não precise de ser trabalhada. Então, todas as oportunidades que eu tenho no meu ministério, seja pregando, seja ensinando, seja aconselhando, seja fazendo uma visita, conversando, eu estou tendo a oportunidade de crescer também junto com os meus irmãos. Então, o texto aqui de Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O que Deus falou para mim aqui? Que o confiar o meu trabalho a Ele significa exercer mordomia. O pastor deve ser exemplo para o rebanho de mordomia em todos os aspectos. Que a vida cristã não se limita a atividades igrejísticas ou religiosas, mas é um estilo de vida, né? Então, ser um mordomo é estar na dependência do Senhor. E unir a minha mente à mente de Cristo é a forma como eu vou conseguir desenvolver esse processo que o Espírito Santo está trabalhando em mim de santificação. Assim, os meus sonhos ou os meus pensamentos serão concretizados. E quais devem ser os meus sonhos ou os meus pensamentos? A gente volta lá para Romanos 12:2. O propósito de Deus, o que Ele deseja para mim, como um filho de Deus, é que eu seja parecido com Cristo. Então, eu tenho que, ao invés de imitar o mundo, eu tenho que me conformar, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu tomei como decisão nesse dia que eu meditei, baseado neste versículo, cultivar a arte de pensar, falar e ouvir. Muitos pastores têm se dado mal no ministério porque agem no impulso. Eu já fiz isso. Eu estou no ministério há 35 anos. E quando eu dou uma olhadinha para trás, para o retrovisor, eu lembro de situações em que eu falhei no meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, quando eu era professor também na sala de aula, na igreja, no trato com os meus irmãos. Eu tive atitudes que não eram atitudes adequadas para um mordomo do Senhor. E graças à direção do Espírito Santo, eu corrigi, com a ajuda dele, a palavra e a mutualidade. Quando a gente pede perdão da pessoa a quem nós ofendemos, ou quando a pessoa nos encoraja com uma palavra de repreensão em amor,
nós somos edificados, né? Então, a minha decisão é buscar o conhecimento da palavra de Deus e viver o padrão de Cristo. Este é o desafio. Então, quando um pastor desafia a sua igreja a orar, quando ele desafia a sua igreja a ler a Bíblia, quando ele desafia a sua igreja a ser uma igreja que se dedica ao evangelismo, a missões, ele tem que estar evidenciando isso no seu estilo de vida. Então, este é o grande desafio para nós, como líderes, como pastores. O que eu achei muito legal que foi comentado aqui, né, foi a proposta de que a vida cristã é uma vida equilibrada. Creio que a gente precisa resgatar muito do que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Nós devemos reconhecer que a vida cristã não é um culto à personalidade do líder. É uma imitação bíblica dele. Também não devemos reconhecer como o fato de ignorar o líder, mas sim uma imitação bíblica novamente. Moderação é a palavra-chave para termos uma vida cristã autêntica e um bom relacionamento com os nossos pastores e mestres. E por fim, uma coisa que eu gostaria muito de comentar é quando o pastor compartilhou o texto de Provérbios 16:3. São 3 coisas que ele citou: pensar, falar e ouvir. E isso me lembrou um texto de Tiago, né? Todo homem seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E como ele nos falou ainda há pouco, é através da mutualidade que nós crescemos, né? Então, nós crescemos como membros saudáveis através desse momento, conversando uns com os outros, conversando com os nossos líderes, conversando com os nossos pastores e relembrando o que a gente falou na primeira questão. É isso, é ter um coração ensinável, estar disposto a ouvir. Então, todo homem seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos para a terceira pergunta. Que atitudes podemos ter para tirar a carga que o nosso pastor ou líder tem para conosco? Eu vou dar a oportunidade para o pastor responder, mas eu creio que como ovelha, né? E até para não perder a linha do que a gente tem conversado aqui, que eu achei achei especial, né, a colocação do pastor de que os pastores não são super crentes. E eu creio que nós devemos reconhecer ou concordar com Deus quando ele afirma que, de fato, os pastores não são super crentes. E aí, ao concordar com Deus, eu vou conseguir olhar para os meus pastores e para os meus líderes de uma forma mais amorosa, mais graciosa. Aqui nas recomendações lá de Timóteo, quando vai falar sobre os honorários do pastor, aqui diz que aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos. Ou seja, o Senhor, né, na sua palavra, já se antecipando a uma realidade de falibilidade da liderança e dos pastores, ele deixou aqui um recurso. A questão é que muitas vezes nós não somos motivo de alegria para os nossos pastores, mas de tristeza, porque não existe heresia, não existe desvio de caráter, não existe razão para que sejam disciplinados publicamente, mas nós temos uma expectativa irreal e acabamos sendo muito críticos, muito pesados, e aí nós não cooperamos. Então, em resposta a essa pergunta, que nós, né, a começar de mim, possamos ter um olhar mais gracioso, um olhar mais amoroso
para a realidade de que os pastores são pessoas falhas. E até os próprios pastores de não incorrerem no erro, né, e de comprarem essa ideia de falsas expectativas e acabarem com a sua saúde, acabarem com o seu ministério, tentando sempre agradar as pessoas e tentando cumprir uma agenda ou superar uma expectativa que nem o próprio Senhor tem em relação aos pastores. Então, eu creio que é salutar, né, concordar com o Senhor. São falhos, eles vão falhar. E ter um olhar gracioso, porque o ministério é feito de tomada de decisão. E algumas tomadas de decisão, nós não temos o conhecimento de todas as informações. Nós não estamos nos bastidores. E nós devemos ter compaixão e saber que existe uma limitação e ter a fé, né, a confiança de que aquela foi a melhor decisão dada a realidade, né, as informações que o pastor junto com a liderança teve para agir daquela forma. Claro, existem abusos, existem erros, existem falhas, mas ainda assim nós devemos ter um espírito manso, né, gracioso e amoroso para com eles. Então eu atropelei aqui, a pergunta é para o pastor, mas como ovelha me antecipei e quis também cooperar com isso. De que forma os membros podem aliviar a carga da liderança? É servindo, se dedicando ao Senhor, é a vida de obediência, né? Então a obediência à liderança é uma obediência ao Senhor, porque foi o Senhor quem estabeleceu a liderança da igreja local. Com que finalidade? Para que esse povo dele, o povo que é uma nação santa, é para ser de uso exclusivo do Senhor, este povo fosse treinado, fosse preparado para esta missão de glorificar a Deus. Então, o que se percebe é que muitos homens fiéis, homens idôneos, ao longo de seus ministérios, tiveram problemas, chegaram a fracassar por causa de pessoas que não observaram estes princípios de serem pessoas submissas à liderança, de honrarem seus pastores, de orarem por eles, de serem sábios na hora de escolher também aqueles que vão estar à frente. Muitas vezes há pessoas que são escolhidas não da forma correta e acaba gerando frustração para o pastor e também para a igreja. Então, como membros de uma igreja local, nós deveríamos nos esforçar e encorajar os outros também a se esforçarem para seguir os seus líderes com corações dilatados, obediência zelosa e um coração alegre. Isso a gente só vai encontrar numa vida de intimidade com o Senhor. Aí, lembrando as palavras de Jesus, lá em João 15, quando ele se apresenta como a videira verdadeira, né? Sem mim vocês não podem fazer nada. Então é Ele que vai nos dar essa graça, tanto para os líderes de exercerem uma liderança saudável, como dos membros também de se submeterem de uma forma amorosa e saudável. Uma atitude que eu acho que é de suma importância e é muito negligenciada hoje pela igreja contemporânea é de orar. Poucas vezes nós somos instados a orar pelos nossos líderes, nossos pastores. Poucas vezes nós de fato fazemos isso. Poucas vezes, quando chegamos num culto, num sermão, nós oramos pelo pastor para que Deus use o homem de Deus, o seu servo, para nos trazer a sua palavra. Nós temos que lembrar que o pastor é usado naquele momento para falar a palavra de Deus. E poucas vezes nós oramos para que Deus efetivamente o use. Poucas vezes nos lembramos desses detalhes, poucas vezes nos lembramos que o pastor... Eu lembro de uma imagem, isso é até engraçada, que o pastor ele não come, ele fotossintetiza, né? Ele faz fotossíntese, ele não almoça. Ele está atendendo uma ovelha. E poucas vezes nós nos lembramos disso, poucas vezes nós oramos por ele.
Acho que a principal atitude, primeira atitude, na verdade, de todo crente deveria ser orar pelos seus líderes e mestres. Porque nós temos que confiar na soberania de Deus e na sua dependência. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar quando o pastor for pregar, pedir que Deus dê a sabedoria e que possa usá-lo para transmitir a sua palavra. Orar pelo pastor para que Deus o guarde também a sua família. Orar para que Deus dê saúde e vigor para o pastor, para ele fazer a obra que Deus o comissionou. E posteriormente, o pastor João resumiu em uma palavra: servir. Ajudá-lo. Mas não servir no sentido de culto à personalidade novamente, mas sim servir a Deus. E utilizar os seus dons e talentos que Deus lhe deu para a glória de Deus. Porque a partir do momento que você serve a Deus, você acaba servindo o seu pastor e ajudando na obra de Deus. Porque no fim, o que nós estamos fazendo, e essa é uma reflexão que me veio agora, baseado no que o pastor João sempre fala no domingo à noite. Eu sou apenas o irmão mais velho. No fim, nós estamos servindo a Deus e o nosso irmão mais velho, que é o pastor que está pregando e às vezes liderando alguma atividade, ele apenas está lá para conversarmos e ele guiar como será feita aquela atividade. Mas nós estamos de fato servindo ao Senhor. Então é um chamado ao serviço, é um chamado a utilizarmos os nossos dons e talentos. Se Deus deu dom para pessoas ensinarem, que essas pessoas ensinem, não coloquem toda a carga de ensino nas costas do pastor. Se Deus deu habilidades para tocar, que elas possam tocar instrumentos na igreja, cantar. Mas que exerçam esse mistério, que é servir a Deus efetivamente, utilizando seus dons e talentos, e não se esquecendo nunca de orar pelos pastores, pelos mestres, pelos líderes da igreja, para que Deus ele conceda a graça e continue a sua obra, porque no fim a obra pertence a Deus e ele fará como lhe apraz. Eu creio também que vale a pena que lembrar as pessoas que estão por trás, né, da família do pastor, né? Lembrar que a esposa do pastor tem nome, que os filhos dos pastores têm nomes, né? E que o ministério pastoral é encargo do pastor e não da esposa dele, não dos filhos dele. E às vezes a congregação pode ser muito pesada, né? Exigindo uma postura das esposas, exigindo uma postura dos filhos de uma perfeição que ninguém tem. E isso traz peso, traz tristeza, né? Traz desânimo pro pastor, pro ministério que ele precisa desenvolver. Então é olhar com amor, com compaixão, com carinho para a família. Agora eu lembro, ouvindo um grande teólogo brasileiro, que ele falou, né? A igreja é um lugar que tinha tudo, é um lugar que tem tudo para dar errado. Por quê? Porque são um monte de pecador reunido, né? Cada cabeça uma sentença. Pessoas inclinadas à arrogância, ao egoísmo, convivendo juntas. Então tinha tudo para dar errado. Não dá errado por quê? Porque o Senhor é soberano e o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Então a pergunta não é se, né, existirão conflitos, mas quando eles existirão. Por quê? Porque nessa relação de liderança e membresia, conflitos existirão. E é justamente na dinâmica dos conflitos que o Senhor vai estar transformando, né, trazendo crescimento para o pastor, trazendo crescimento para a liderança, trazendo crescimento, né, orgânico, né, saudável para toda a igreja. Então eu creio que essa é a minha cooperação. Uma palavra pastoral, né, para terminarmos o nosso encontro. Eu gostaria de encorajar aqueles que desejam se aprofundar neste tema, que é muito relevante, não só para aqueles que estão na liderança, e no meu entendimento não é só o pastor que é considerado como pastor titular que pastoreia. Os diáconos pastoreiam, os líderes dos ministérios pastoreiam,
E eu vejo isso aqui na nossa igreja, graças a Deus, esse pastoreio, este relacionamento amoroso que deve existir entre nós como irmãos. Então eu gostaria de encorajá-los a leitura de Hebreus 13, para pegar todo o contexto, né, do versículo 17, que foi lido no início pelo irmão Bruno, e se perguntar, né, de que maneira a submissão aos líderes da nossa igreja tem produzido crescimento e bênçãos. Porque esta submissão a que nós vamos nos dedicar, ela deve redundar em bênçãos, em crescimento. Não é verdade? Não é uma obediência só para obedecer, né? Mas é uma obediência que vai gerar fruto no caráter e também fruto no evangelismo, porque pessoas vão ser impactadas pelo nosso estilo de vida e certamente serão atraídas para Cristo. E outra, de que maneira específica eu posso orar? O Rodrigo enfatizou isso na sua fala. Então a oração se tornou aqui uma atitude primordial, né, na vida da igreja, principalmente quando se trata dos nossos líderes. Então, de que forma específica eu posso orar pelos líderes da nossa igreja? Não só o pastor titular, mas todos, como eu disse, que estão nessa posição de pastorear o rebanho, de cuidar do rebanho. Imagina uma igreja do tamanho da nossa, né? Não é uma igreja grande, mas já exige que haja esse entendimento da nossa parte, do pastoreio. Então, os líderes dos jovens, os líderes dos adolescentes, os líderes das crianças, da terceira idade, por aí vai. E também como eu posso encorajar os outros membros da igreja a colocar confiança nos líderes da igreja local. Porque às vezes os comentários que são feitos, talvez até sem que haja uma reflexão, sem um cuidado no pensamento, por isso que é importante você ser zeloso, mordomia das palavras, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, de que forma eu posso encorajar os outros membros da igreja a confiar nos líderes da nossa igreja local, enquanto eles seguem a Cristo e ensinam a palavra? Porque, como foi enfatizado no devocional e na nossa fala aqui, os líderes estão seguindo a Cristo. Eles estão ensinando os ensinamentos de Cristo. Eles não estão ensinando qualquer ensino, não é o ensino deles, é de Cristo. Então vamos orar por eles, vamos segui-los. E assim nós poderemos, como o apóstolo Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.